Fala rapaziada, beleza? Mais uma vez aqui gravando o vídeo para este canal falando sobre futebol, uma análise de que eu achei de algum jogo, algo do tipo. Hoje a gente vai falar sobre o Flamengo, pessoal. Flamengo que talvez até se você morar fora do Brasil, se você é brasileiro, você sabe o que aconteceu. Isso mesmo. O Flamengo, ele é finalista da Copa Libertadores. Mais um ano em que o Flamengo, ele pelo menos chega até a final de uma competição. Esse ano foi da Libertadores, né? Eu até estava vendo hoje uns caras falando que o Flamengo, ele naturalizou chegar ou nas semifinais ou, que é o óbvio, né, chegar na final da Copa Libertadores. Tudo por conta também do investimento. A gente sabe que o Flamengo hoje, para mim, ele tem o melhor elenco da, tipo assim, de todo o continente aqui sul-americano. A gente vai até comentar um pouco sobre isso. E também a gente vai também falar sobre outros assuntos. E também o Flamengo, ele tem um treinador que para mim ele vem quebrando todas as barreiras assim de atualidade de um pensamento sobre o futebol. A gente sabe que aqui no Brasil existe um treinador que, sim, ele é um treinador que é muito respeitado por conta de tudo que ele já ganhou, desde a época que ele chegou no clube, que é no Palmeiras, né? Eu estou falando sobre o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, para mim, ele é o treinador mais vencedor, digamos assim, de 2019 para cá, sobre tipo um comando de uma equipe brasileira. A gente sabe que o Flamengo ele trocou, se eu não me engano, acho que foi 12 técnicos, algo do tipo. Não foi 12 não, acho que chega a ser 7 ou 9, não lembro bem, mas a gente sabe que desde a saída do Jorge Jesus, foi uma troca de técnico, isso, aquilo, para ver se dava alguma coisa. E com o Felipe Luiz, tipo assim, é um recital de como a gente vê hoje o futebol atual, né? De como a gente vê uma equipe sendo bem treinada, uma equipe que faz aquilo que o técnico propõe que a equipe tem que fazer, né? A gente sabe que muitas das vezes um time, quando ele não está fluindo bem, é porque o técnico ele não está conseguindo, muitas das vezes, assim, implementar aquilo que ele acha de futebol, né? A forma de como é que ele acha que o time tem que jogar. E o Flamengo faz tudo isso. E, sem demais delongas, né? A gente vai falar sobre o jogo, né, em si, que foi o Flamengo contra o Racing, jogando fora de casa. Primeira coisa, o Racing, a única coisa que ele teve assim de bom de todo o espetáculo que aconteceu ontem foi justamente a entrada assim da forma de como a torcida fez. Foi uma festa que eu particularmente nunca tinha visto acontecer aqui no continente sul-americano, olhando os jogos da Libertadores ou até aqui no Brasil. E a gente sabe que a torcida dos times aqui do Brasil, elas são bastante criativas. Eu mesmo sou daqui do Pará, então e times como o Paysandu e Remo são times que acabam sendo bastante criativos também nessa questão. Mas que festa maravilhosa foi essa que a torcida do Racing fez na noite de ontem. Mas acabou daí. Até acho que foi um bom jogo no primeiro tempo, né? A gente vai começar falando sobre isso. O primeiro tempo do Flamengo contra o Racing e Racing contra o Flamengo foi um primeiro tempo assim de bastante disputa, né? Tanto da equipe adversária, que seria o Racing, quanto também o Flamengo. Felipe Luiz adotou uma ideia de muitas das vezes esperar o Racing atacar para que ele pudesse dar o contra-ataque, jogando com plata ali, a velocidade em si, eu acho que é isso que ele queria aproveitar. Também aproveitando qualidades tipo do Arrascaeta e Carrascal. Mas o Racing também queria fazer isso, porque no fim das contas o Racing estava com a desvantagem. Então, muitas das vezes esperava o Flamengo atacar para que roubasse a bola e desse um contra-ataque. No primeiro tempo, teve grandes chances, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Racing, com alguns chutes que foram para fora do Luiz Araújo, cabeçadas que o Rossi defendeu. Para mim, o Rossi é um caso à parte desse jogo, que a gente vai falar depois. No geral, é isso. Foi um jogo muito bem disputado no primeiro tempo. Estava conversando com os meus primos assim, a gente estava conversando, né? E debatendo que, da forma de como estava sendo o jogo, qualquer um que ganhasse ali
realmente estava merecendo. A gente pudesse pensar no todo, né? O Racing, da forma como ele ganhou do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, jogando um bom futebol, fazendo boas transições, toques e tudo, táticos, a gente imaginava que ia acontecer algo parecido contra o Flamengo, mas não foi muito bem isso. Muito pelo contrário, foi um jogo assim muito pobre no segundo tempo, depois que teve a expulsão do Plata. Né? Sabe que o Plata foi expulso, que para mim foi uma expulsão muito tenebrosa, assim, algo que no futebol ainda não tinha visto. Em plena época de VAR, né? Se a gente for pensar em plena época de VAR, acontecendo um desastre assim no futebol, porque com tantas câmeras não é possível que a gente poderia ver. O Plata até foi, pelo que saiu da nota, parece que ele foi jogado como agressão em cima do jogador. Mas em outras câmeras que depois a gente vê na internet, né, aparece que ele dá um tapa, assim, resvala na coxa do adversário. Mas infelizmente aconteceu, né? Ele foi expulso, não teve checagem. O VAR até chega a mostrar na hora que acontece o ato, mas por aí fica. O árbitro não foi ver o que aconteceu, enfim, algo do tipo. Algo parecido que quando foi a expulsão que ele deu em cima do Rojo, né? Disputando cabeça com o Léo Pereira ou Léo Ortiz, não lembro agora. Mas ele acabou expulsando o jogador, acho que ele tinha entendido, né? Ele foi muito afoito em si e praticamente o segundo tempo não teve futebol. Foi só bola na área e bora ver o que acontece. E o que aconteceu foi que o Racing não mostrou nada. E quando mostrou alguma coisa, né, tinha um paredão ontem no gol, que era o Rossi. O Rossi, para mim, ontem foi o. Ele foi considerado, né, o homem do jogo, mas para mim também, ele foi o homem do jogo, assim, o cara que decidiu realmente que o Flamengo foi para a final, porque o Rossi defendeu muito, cara. Pelo menos acho que umas 3 grandes chances que o Racing teve, o Rossi defendeu. E a gente leva no ponto na expulsão do Plata, que é porque o Felipe Luiz, ele mostrou ontem porque ele é um técnico assim que pensa também em treinar a Europa e se ele fosse treinar não seria algo assim muito fora da curva, porque o Felipe Luiz, ele realmente entende de futebol. Felipe Luiz ontem fez uma bela leitura, parece que ele já sabia que poderia acontecer uma expulsão a qualquer momento. A partir do momento que o Plata ele é expulso, o Felipe Luiz já saca o Danilo, já está conversando ali, nem chega a querer discutir para falar sobre é, uma checagem ou algo do tipo. Acho que é algo que serve de aprendizado, né? Se a gente for parar para observar, teve um jogo que foi contra o Palmeiras, o Léo Ortiz, ele acaba se machucando e com isso ele ainda fica no lado do campo e demora muito para o Flamengo substituir o jogador, esperando para ver se vai dar certo ou não. E com isso acaba saindo o gol do Palmeiras, né? Que foi do Vitor Roque ali com um a menos. Eu acho que para isso ele já aprendeu, né? Serviu de aprendizado. E com isso também ele entendeu logo e várias sacadas depois. Eu não gosto muito do atleta Emerson Royal, né? Para mim não é um atleta para o tipo de time como o Felipe Luiz quer e também para o tipo de time como o Flamengo monta, mas serviu muito ontem porque muitas das vezes o outro lateral direito, que eu esqueci o nome dele agora aqui, deixa eu só ver rapidinho. O Varela, né? O Varela estava todo o tempo sofrendo. Muitas das vezes, ou ali era o Rojas e Simas ou algum outro jogador que estava conseguindo ser muito bem no tipo de bola aérea, né? Que era o que o Racing, para mim, acho que foi a única coisa que eles tentaram em si. Mas acabou que no fim das contas deu tudo certo. Felipe Luiz fez boas leituras, tirou jogadores que precisavam sair realmente e com isso garantiu pelo menos a sobrevivência do Flamengo até o apito final. A gente tem que lembrar que também, quando o Bruno Henrique entrou, a gente pode ver que ali, já no finalzinho, o Bruno Henrique ainda conseguiu 2 cartões amarelos para o time adversário, né? Com isso, o Racing toda hora estava trocando os jogadores amarelados para não correr o risco de ter um expulso também. Mas finalizou o jogo. Se a gente for ver aqui nas estatísticas, no primeiro tempo
foi 53% de posse de bola do Flamengo e 47% do Racing. O XG, né, que são gols esperados, 0,17 do Racing, que eu acho que é a hora que é da cabeçada que o Rossi acaba defendendo no primeiro tempo. E o XG do Flamengo foi 0,53. O Flamengo teve boa chance no primeiro tempo, verdade. O goleiro do Racing também acabou agarrando muito. A gente tem aqui, no primeiro tempo, duas defesas do goleiro, do Racing e uma do Flamengo, que foi do Rossi. E de grandes chances, duas do Flamengo e uma do Racing. Já no segundo tempo, se a gente for ver aqui, praticamente só jogou o Racing, por conta de justamente ter falado da expulsão, né? A gente tem que lembrar que a expulsão do Plata foi logo no início assim do segundo tempo, e com isso o Racing já teve 0,83 chances de gols esperados. Teve pelo menos duas grandes chances no segundo tempo, total de 13 chutes, e teve três grandes defesas do Rossi. Aqui eu acho que ele não contabiliza a terceira chance, que parece que, se eu não me engano, teve um impedimento ou uma falta, não lembro bem agora. Mas, no geral, é isso. Flamengo merece estar nessa final. Para mim, o Flamengo é ultra favorito a ganhar essa Taça Libertadores e se tornar o primeiro brasileiro a ter o tetra de taças da Libertadores. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Não se esqueça de comentar aqui o que você achou do vídeo e também o que você está achando do Flamengo no geral. Estava até pensando em fazer um vídeo mais detalhado para falar sobre Flamengo, mas eu vou deixar isso para depois, que o vídeo já está ficando bastante longo. No geral é isso. Dê um gostei, se inscreve aí e tamo junto. Até mais. Tchau.